De manhã cedo, tendo acordado de um sono bastante curto, Vandaliel colocou à sua frente os 2 fragmentos selados que havia roubado da grande igreja de Hickley na noite anterior. Conteúdo patrocinado. Mesmo com o Deus sendo adorado na igreja dando sua permissão e até mandando uma mensagem divina para o povo da igreja permitir que isso acontecesse, roubar era roubar. Bem, então vou libertá-los. Então, por favor, fiquem para trás, disse Vandaliel. Normalmente, os selos protegidos com proteções feitas com Orixalcum, que eram mais duras que adamantite e resistiam a ataques físicos e mágicos melhor que Mithril, podiam ser mantidos desde que não fossem golpeados repetidamente com armas que também eram feitas de Orixalcum. Mesmo hospedeiros infestados por fragmentos do Rei Demônio e fragmentos que haviam tomado conta dos corpos de seus hospedeiros não podiam facilmente quebrar tais selos. Mas como Vandaliel usou a habilidade Criação de Golem para mudar as formas das proteções Orixalcum, seus efeitos de vedação foram perdidos. Era improvável que os criadores das proteções ou seu usuário, Randolph the True, esperassem que as próprias proteções pudessem ser manipuladas para mudar de forma. No momento em que os efeitos do selo foram perdidos, os tubos de Orixalcum se expandiram e se separaram, e seu conteúdo saiu rastejando. Vou encontrar um novo hospedeiro, o corpo principal. Deixe-me participar. Deixe-me juntar ao corpo principal. Os fragmentos procuraram um novo hospedeiro para infestar, mas ao sentir a presença de Vandaliel, eles imediatamente voaram em sua direção. Você se fundiu com o oviduto do Rei Demônio e a glândula de seda do Rei Demônio. O nível da habilidade Rei Demônio aumentou. Absorvi os fragmentos sem problemas, disse Vandaliel. Mas eu dei mais um passo para ser o Rei Demônio, ele pensou consigo mesmo, olhando fixamente para o nada enquanto ouvia o locutor em sua cabeça informá-lo sobre o aumento de nível da habilidade Rei Demônio. Não prestando atenção aos sentimentos do corpo principal, os fragmentos estavam comemorando. Conseguimos nos juntar ao corpo principal. Conseguimos nos juntar ao corpo principal. Não somos fragmentos. Nós somos o Rei Demônio. A glândula de seda, que estava contida em um selo criado pelo Rei Minotauro em um ritual usando Natania como sacrifício, também era muito interessante. No entanto, deixando isso de lado, Oviduto, disse Vandaliel, ativando o Oviduto do Rei Demônio e transformando uma parte de seu corpo. Ele descobriu que era capaz de produzir ovidutos de seus braços e pernas, e também era capaz de transformar seus dedos, língua ou um tentáculo ativado do Rei Demônio em ovidutos. Depois de testar várias coisas, ele olhou para Juliana e Natania, que estavam uma ao lado da outra. Como é, Juliana, Natânia? Você sente algum sintoma como náusea, dor de cabeça ou tontura? O oviduto do Rei Demônio era o fragmento que havia sido usado pelo Rei Minotauro que os havia levado cativos. Diante de seus olhos, o Rei Minotauro havia usado o oviduto para transformar as cavaleiras em ferramentas de reprodução, e a própria Juliana havia sido a última a ter um grande número de óvulos implantados dentro dela. A provação causou a Juliana um sofrimento tão intenso que sua mente entrou em colapso. O oviduto não havia sido usado em Natania para que ela pudesse ser usada como um sacrifício, e sua sanidade permaneceu intacta, mas não seria surpreendente se isso se tornasse uma fonte de trauma para ela. Se os dois tivessem respostas negativas ao oviduto, ele se absteria de usá-lo, a menos que estivesse em uma situação desesperadora sem outra escolha. No entanto, os dois simplesmente olharam confusos para Vandaliel, sem mostrar sinais de que estavam sofrendo qualquer dor psicológica, e sussurraram algo um para o outro. Se você tem algo a dizer, pode simplesmente sair e dizer, sabe? E você está realmente bem? Você não está sentindo nada como suas línguas tremendo tanto que você não consegue falar? Disse Vandaliel, continuando seu questionamento. Juliana relutantemente abriu a boca para falar. Bem, então. Vendo isso não me causa nenhum desconforto, nem minhas pernas ou lábios tremem. No entanto, há algo que nos deixa muito curiosos. Mestre, você pode colocar ovos com essa coisa de oviduto?
Natânia perguntou. Vamos testar, disse Vandaliel. Vandaliel tirou do braço um tentáculo e transformou-o em oviduto, para que Juliana e Natânia vissem facilmente, e tentou testar se ele conseguia produzir um ovo. Claro, Vandaliel nunca tinha feito tal coisa antes, e a raça Dhampir não tinha tais funções corporais, então ele não tinha ideia de como. No entanto, os fragmentos do Rei Demônio eram partes do corpo com funções que nenhuma pessoa tinha. Vandaliel absorveu esses fragmentos e se fundiu com eles, então ele foi capaz de controlá-los à vontade. Ovos, algo assim, ele disse. Conteúdo patrocinado. A ponta do tentáculo colocou 3 ovos no chão de terra, um de aparência anfíbia com conteúdo vermelho escuro cercado apenas por uma membrana fina, um de aparência reptiliana com uma casca macia e um semelhante a um pássaro com uma casca dura. Todos eles eram do tamanho do punho de uma pessoa. Todos, inclusive Juliana e Natânia, começaram a fazer barulho. A mana consumida geralmente não muda, mas parece que muda quando altera a elasticidade e dureza das cascas e o conteúdo dos ovos, disse Vandaliel, incapaz de se impedir de fazer observações sobre sua nova habilidade, apesar de se perguntar por que isso causou inquietação em todos os outros, além de Juliana e Natânia. No entanto, quando ele olhou para cima novamente, ele o fez enquanto dizia a si mesmo que se ele iria usá-lo ou não no futuro dependeria deles. Mas quando ele olhou para cima, foi saudado pelo rosto estupefato de Juliana. Ele realmente botou ovos. Vandaliel-sama virou uma garota, ela gritou. O choque dessas palavras foi tão grande que Vandaliel congelou e até o pensamento de seu cérebro parou. Eu acho que sim. Quer dizer, galo não põe ovo, galinha sim, disse Natânia, fazendo uma comparação com as galinhas. Mestre, eu preciso ir esquentar a sopa de ontem, disse Simon, desculpando-se para ir fazer o café da manhã para evitar a realidade diante dele. Se parabéns, Boksha. Essa é a coisa certa a dizer nesta situação. Disse sem incerto. Kanacham me disse que em momentos como este, eu deveria fazer arroz de feijão vermelho. Tudo bem, disse Darcia, visivelmente abalada. TLN, é um costume japonês fazer arroz de feijão vermelho para celebrar uma filha chegando à idade de sua primeira menstruação. Não, quero dizer, ele realmente não se tornou uma garota, não é? Ele só consegue botar ovos. Certo, disse Kashia, ainda parecendo preocupada. Enquanto isso, Muse e Privel, sendo de raças ovíparas, não ficaram muito abalados. Tenho certeza de que Luciliano ficaria muito feliz em recebê-los como lembranças, disse Muse. Vancum. Esses ovos, algo chocará deles se os mantivermos aquecidos? Pequenos Vancuns, perguntou Privel. Os dois pareciam pensar nisso apenas como Vandaliel se desenvolvendo de uma maneira incomum. Mas Gizania estava abalada a ponto de cambalear. Van põe ovos. Então o que devo fazer? Fang e os ratos latiam e guinchavam, olhando para os ovos que Vandaliel havia posto com olhos brilhantes, saliva pingando de suas mandíbulas. Até Mani e Ov, que originalmente eram herbívoros, rangiam os dentes com expressões famintas, como se estivessem olhando para um feixe de cenouras. Sua Majestade, por favor, recupere sua sanidade, quero dizer, volte à realidade, disse a princesa Levia. Sinto que esta é uma ocorrência rara, mas provavelmente é melhor voltar aos seus sentidos agora, disse Orbia. Vandaliel voltou a si e rapidamente se livrou de seu torpor. Não, meu gênero não mudou. Acabei de conseguir criar ovos com oviduto. Não sei como foi para o rei Minotauro, mas acho que não posso produzir descendentes com isso, embora acredite que possa criar outras coisas. Então, mãe, por favor, não cozinhe arroz de feijão vermelho. O rei Minotauro usou o oviduto do rei demônio para gerar um grande número de minotauros em um curto período de tempo para aumentar o poder da horda que comandava. No entanto, era provável que isso só fosse possível porque o oviduto do rei demônio havia sido afetado pelo fato de a raça Minotauro ser uma raça unissexuada apenas com machos.
que só poderia se reproduzir estuprando as fêmeas de outras raças demi-humanas ou mulheres humanas. Então realmente haverá pequenos vânculos saindo desses ovos? Privel exclamou. Privel, sinto muito por trair suas expectativas, mas nada vai chocar desses ovos. Todos eles estão cheios do meu sangue. Olha, são vermelho-preto, não são? Disse Vandaliel, apontando para o ovo de aparência anfíbia. Ah, você está certo, disse Privel. Então é por isso que Fang e os outros parecem querer comê-los, disse Kaxia. Mas se for esse o caso, para que servirá esse fragmento? Parece que você pode enfiar nos inimigos, mas a probóscide do Rei Demônio seria melhor para isso. Kaxia, eu poderia criar clones de mim mesmo se quisesse, embora eles não sejam pequenas versões de mim como o Privel esperava. Juliana parece bem com isso, então vou testar isso a seguir, disse Vandaliel. Ele produziu mais um ovo com oviduto, e ao contrário dos 3 ovos anteriores, este tremeu e, após alguns segundos, a casca se partiu e o conteúdo emergiu. Mijiá! Gritou a criatura parecida com um polvo de 8 olhos que se arrastou para fora. Começou a crescer rapidamente, em menos de 1 minuto, passou do tamanho de algo que alguém seguraria com as 2 mãos para um tamanho que um adulto teria que olhar para cima. O polvo de 8 olhos olhou em volta para o atônito Kaxia e os outros e acenou com uma de suas pernas. Algo assim, disse na voz de Vandaliel, embora soasse um tanto abafado. Este polvo é um familiar do Rei Demônio? Kaxia perguntou. Sim, é um familiar Rei Demônio. Não é diferente dos familiares do Rei Demônio colocados discretamente em torno de Taloshin e outros lugares, o polvo respondeu. Familiares do Rei Demônio eram pseudo-organismos que Vandaliel criou combinando vários de seus fragmentos do Rei Demônio que serviam como clones de si mesmo. Em outras palavras, eles eram familiares. Naturalmente, ele foi capaz de criá-los mesmo sem o oviduto do Rei Demônio, mas... Conteúdo patrocinado. Suponho que você seja capaz de criar reis demônios mais rápido do que o normal usando os ovos criados pelo oviduto, disse Sam. V.A. dono normalmente precisaria produzir fragmentos diretamente, juntar as partes separadas e fazer alterações em seu sangue para criá-los, afinal, disse Muse. Parecia que demorava mais, quanto mais complicados eram os familiares do Rei Demônio também. Assim, ter familiares do Rei Demônio chocando e crescendo rapidamente a partir de um ovo economizaria muito tempo e esforço. A propósito, Vandaliel, o que foi esse Migia? Perguntou Darcia. Mãe, Migia não significa nada. Eu apenas tentei uivar para fazer um pouco de show com isso, Vandaliel disse a ela. É uma pena que não haja pequenos vânculos saindo, mas isso é interessante. É tão forte quanto os familiares comuns do Rei Demônio? Perguntou Privel enquanto tocava e puxava os tentáculos do polvo de 8 olhos com uma expressão profundamente interessada. Parecia que ela sugeriria testar sua força a qualquer momento. Eu penso que sim. Mas acho que testá-lo seria notado pelas pessoas que observam o prédio do lado de fora, então vamos deixar para outra hora, disse o novo Demon King familiar. Desde ontem à noite, várias pessoas pareciam ser espiões vigiando o prédio e seus arredores. A maioria deles provavelmente pertencia à rede de inteligência empregada pela Casa Alcren, embora alguns deles talvez tenham sido enviados de outros ducados ou do Império Amid. Esses caras estão vigiando este prédio desde que King chegou aqui. Eles ainda estão lá agora, disse Braga. Não há sinais deles tentando entrar no prédio ou usar magia ou itens mágicos para espiar lá dentro, relatou Kimberly. Tenho certeza de que eles estão fazendo o possível para manter distância e não serem notados porque estão com medo de Darcia San depois de ouvir o que ela fez em Morxe. Eu era tão assustador. Darcia sussurrou, sentindo-se mal ao ouvir isso. Mas, do ponto de vista dos espiões, qualquer um com a força de um aventureiro classe B ou superior seria assustador, mesmo que fosse uma bela elfa negra com um filho. Falar assim pode não ser notado, mas é possível que eles ouçam os sons de uma batalha prática. Também parece que os guardas estão patrulhando em torno deste prédio com frequência.
Devo me livrar deles? Perguntou Gulfadgar. Gulfadgar, isso é um não, disse Vandaliel. De qualquer forma, este familiar rei-demônio retornará para mim. E você pode comer esses ovos, disse o polvo de 8 olhos enquanto se afundava na sombra de Vandaliel. Fang e os outros devoraram os ovos cheios de sangue, sem deixar uma única gota para trás. Muse dono, com aqueles ovos e aquele rei-demônio familiar, disse Gizania. Ah, isso mesmo. Vandono, há algo que gostaria de discutir com você. Disse Muse. Se são ovos de familiares do rei-demônio que parecem sapos enormes, eu posso fazê-los. Mas não posso fazê-los muito pequenos, disse Vandaliel. Isso é bastante. Disse Muse, jogando as mãos para o ar com prazer. Vandaliel também considerou a possibilidade do oviduto como uma arma de projétil, concentrando-se não no conteúdo dos ovos, mas endurecendo suas cascas e disparando-as como projéteis. Quanto ao outro fragmento, a glândula de seda, ele o testou produzindo vários fios, então parou seus testes. Vandaliel sabia que as glândulas de seda eram órgãos possuídos por coisas como larvas de mariposas, permitindo a produção de fios. Era difícil imaginar que o rei-demônio Guduranis tivesse produzido fios para fazer casulos. Os fios produzidos pelo fragmento eram consideravelmente mais poderosos do que os fios que Vandaliel havia conseguido criar até então, e ele conseguiu alterar sua espessura e outras propriedades. Ele poderia criar fios livremente, desde os fios finos semelhantes aos dos bichos da seda até os mais viscosos, como os que as aranhas usam para construir seus ninhos. Isso sempre foi verdade, mas Van nos envergonha Arane, disse Gizania. A utilidade dos fios era mais fácil de entender do que a do oviduto, então não havia necessidade de gastar muito tempo testando a glândula de seda, então Vandaliel decidiu terminar por aí e começar o café da manhã. O cardápio, preparado por Simon, era a sopa aquecida da noite anterior e sanduíches de ovos mexidos feitos com ovos de pássaros giga, que eram versões monstruosas de galinhas. Então, estamos evitando a sede da guilda dos Tamers agora? Simon perguntou. Sim. Não me dou bem com o Guildmaster aqui, então decidi manter distância e não ser muito amigável, disse Vandaliel. O estábulo era mais confortável do que muitas pousadas, mas, depois de ouvir tudo isso, disse Caxia, parando com um olhar zangado. Privel e os outros concordaram com a cabeça. O mestre da guilda do quartel-general da guilda, o Borles Demon General Pedro, solicitou que Vandaliel lhe emprestasse familiares para seus familiares e os familiares de outros membros da guilda reproduzirem. Ao domar monstros para usá-los como familiares, um método comumente conhecido de reduzir a dificuldade de domá-los era o domador criar os próprios monstros desde a infância. Com exceção de raças como demônios e insetos, isso geralmente era eficaz em todos os monstros, e até mesmo os cavaleiros do dragão cultivaram laços fortes com seus viver enquanto ainda estavam em seus ovos. Pedro estava tentando promover ativamente esse método ao instruir a geração mais jovem de domadores, mas havia um problema compartilhado pelos monstros nos quais ele se especializou: ogros, trolls e minotauros. O fato de serem unissexuais, raças exclusivamente masculinas sem fêmeas. Usar as fêmeas de outros monstros como os ogros faziam na selva seria difícil, pois as fêmeas tinham que ser cuidadas até que os filhotes nascessem. Não era impossível usar fêmeas de monstros do tipo besta, mas o estresse nos corpos das mães era grande, e metade dos filhotes seria abortada. E, em alguns casos, os familiares e as mães tentavam matar uns aos outros em vez de acasalar. Conteúdo patrocinado. Assim, até agora, Pedro havia capturado periodicamente as fêmeas de monstros de cerca de rank 3 ou mais vivos e tinha seus ogros engravidando-os, superando essas desvantagens com números absolutos, e ele aparentemente até usava escravas. Os escravos utilizados não eram escravos ilegais que haviam sido sequestrados e vendidos a ele por bandidos ou aqueles que caíram na escravidão por dívida e seriam libertados mediante o pagamento de suas dívidas. Pedro havia usado escravos criminosos que nunca seriam libertados até que morressem, então não havia problemas legais com isso.
Escravos criminosos eram considerados descartáveis, eles eram usados para trabalhos duros de mineração até morrerem, usados como iscas vivas para atrair monstros que precisavam ser exterminados e como escudos de carne durante a guerra. Mesmo que fossem usadas para a reprodução de ogros e minotauros, eram consideradas mais afortunadas do que as que trabalhavam nas minas, pois seriam alimentadas 3 refeições por dia até o parto. No entanto, havia relativamente menos escravas criminosas do que escravos criminosos masculinos. Isso era natural, pois a maioria dos escravos criminosos eram bandidos e piratas capturados vivos. No passado, Pedro até pegou emprestados mortos-vivos que foram criados por meio de experimentos na Guilda dos Magos. No entanto, não havia muitas pessoas tão excêntricas quanto Luciliano mesmo na Guilda dos Magos, então eles não criavam mortos-vivos com muita frequência. E na maioria dos casos, as escravas criminosas e os mortos-vivos eram incapazes de suportar nascimentos múltiplos. Depois de um único nascimento, as escravas criminosas muitas vezes morriam, e os mortos-vivos voltavam a ser meros cadáveres. Como Pedro se viu incapaz de criar quantos familiares jovens desejasse, Vandalieu chegou com familiares raros, Gous e Juliana, que aparentemente era um minotauro mutante, e assim, ele sugeriu que Vandalieu lhe emprestasse esses familiares para reprodução. Gous eram conhecidos como demônios comedores de cadáveres, seus corpos eram mais robustos que os dos humanos e eram resistentes à dor. Pedro também pensou que um minotauro mutante teria boa compatibilidade com seus ogros e minotauros. No entanto, Vandalieu achou a sugestão de Pedro menos do que satisfatória. Eu o recusei muito claramente, então acho que ele conhece minha posição sobre isso, e ele rapidamente retirou sua proposta e me disse para esquecer que ele mencionou isso, então acho que tudo bem, disse Vandalieu. Ao contrário da inspeção quando ele e seus companheiros entraram na capital, a sugestão foi que ele pôde recusar, e Pedro respondeu apropriadamente a sua recusa, de modo que não ficou excessivamente zangado. Vandalieu-sama, vamos castrar todos os familiares de Pedro, só por precaução, disse Juliana, parecendo preocupada. Agora, vamos nos acalmar. Se Pedro tentar fazer um movimento à força, haverá consequências físicas para ele pessoalmente, disse Vandalieu, mantendo a calma o suficiente para aliviar seus medos. Em alguns dias, os rumores sobre o que Basdia e os outros estão fazendo em Morte-se devem chegar a esta cidade. Quando isso acontecer, aquele Pedro velho nem vai pensar em fazer a mesma sugestão 2 vezes, vai, disse Simão. Os Gous e os meio-minotauros estão sendo tratados como ídolos, afinal. Tentar usá-los para a reprodução de seus familiares danificaria sua reputação além do reparo, tenho certeza, disse Natania. De fato, Pedro provavelmente mudaria sua maneira de pensar com o tempo. E mesmo que não o fizesse, ele não expressaria seus pensamentos em voz alta novamente. Por que não dançamos também aqui em Alcrem? Se Caxia e Darcia-san quiserem, eu ajudo. Sempre fui bom em cantar e dançar, disse Privel. Então eu gostaria de participar também. Para melhorar a visibilidade do Impusa, disse Muse. Sobre isso, infelizmente, não obtivemos uma boa resposta da Vida Chart, disse Darcia com um suspiro. Ao contrário de Morte-se com sua igreja comunal, todo o grande Deus tinha sua própria igreja dedicada em Alcrem, com exceção de Xantar. Darcia visitou a Igreja da Vida e se encontrou com seu líder, mas o chefe da igreja a considerou uma figura difícil de se associar. Atualmente a Igreja da Vida tem boas relações com a facção pacífica de Alda, então ele ficava me dizendo que devemos ser o mais amigável possível, ser amigável para começar, ser amigável por enquanto. Não importa o que eu disse a ele, isso é tudo que ele respondeu com, seja amigável. Perdi as contas de quantas vezes ele falou isso, disse Darcia. Neste caso, o que isso significaria? Perguntou Muse. Nesse caso, suspeito que isso significaria manter o status quo atual e não fazer nada para chamar a atenção, disse Sam. Então eu acho que se apresentar aqui é impossível. Ainda não foi marcada uma data para o encontro com o Duque, não é? Vamos apenas procurar o demônio destruidor de faces falso enquanto esperamos? Disse Privel.
Estou pensando em me encontrar com a pessoa que me deu esta carta ontem, disse Vandaliel, segurando a carta que havia sido entregue a ele no caminho de volta da sede da Guilda dos Tamers por um homem grande e misterioso. Arthur. Seu conteúdo era simples, continha apenas um pedido de uma chance de conversar em um lugar sem ninguém por perto e estava assinado com o nome do remetente, Arthur. Não havia nada sobre como Vandaliel poderia responder, então era provável que Arthur pretendesse vir e receber a resposta de Vandaliel diretamente. Vandaliel e seus companheiros se destacavam, então não era difícil encontrá-los. Mestre, aquele tal de Arthur é muito suspeito, disse Natania. Esse cara não é o falso demônio dilacerador de faces, disse Privel. A maneira como ele desapareceu tão rapidamente é suspeita, disse Caxia. Mas também não é que Vandaliel tivesse a impressão de que Arthur fosse uma pessoa particularmente boa. Não havia espíritos de vítimas de assassinato em torno desse Arthur, e ele tem bons músculos, disse Vandaliel. No entanto, não é que eu confie nele também. Quando eu o encontrar, trarei a princesa Levi e os outros comigo, e quero que todos estejam na minha sombra também. Gulfadgar estará atrás de mim também. Ele planejou encontrar Arthur aparentemente sozinho, enquanto na verdade tinha toda a sua força de combate aliada presente com ele. A carta pedia apenas para conversar em um lugar sem mais ninguém por perto. Não pedia que Vandaliel viesse sozinho, então ele não estava exatamente enganando Arthur. Eu vejo. Então acho que não vai ter problema, disse Darcia. Após esta discussão, Vandaliel deixou o prédio alugado, decidindo visitar a Guilda dos Aventureiros e a Guilda do Comércio hoje. Quando ele abriu a porta, uma mulher desconhecida de meia-idade vestida inteiramente de branco estava parada na frente dela. Conteúdo patrocinado. Precisa de algo? Perguntou-lhe Vandaliel. Sim, eu estava apenas fazendo uma visita a vocês, disse a mulher. Você é Vandaliel Zakar? O Dampir que atende pelo nome de Campeão Caído Zakar? Sim, eu sou esse Vandaliel. Entendo. Você ficou muito cheio de si, não é, apesar de ainda ser um garotinho inexperiente? Dizendo que nós aqui em Alcren somos velhos comparados a Morxi, e que vocês novatos são superiores a nós. Não me lembro de ter dito algo assim. Sério? A mulher, que tinha um bom físico, olhou fixamente para Vandaliel com os olhos arregalados de surpresa. Sim, é verdade, disse Vandaliel, pois realmente não se lembrava de ter dito essas coisas. A mulher lançou seu olhar para Darcy e os outros atrás de Vandaliel como se buscassem confirmação, mas todos balançaram a cabeça para informá-la de que Vandaliel realmente não havia dito tal coisa. É mesmo? Você é diferente do que eu ouvi, mas acho que eram apenas rumores, afinal. Me desculpe por acreditar nele sem pensar e causar um mal-entendido. Mas dissemos a todos ao redor que vamos quebrar o espírito dos recém-chegados, então vamos parecer realmente patéticos. Eu estou te implorando, você poderia, por favor, duelar conosco? Eu não vou pedir para você colocar um sinal para anunciar isso ou qualquer coisa, a mulher disse, sua atitude mudando completamente quando ela juntou as mãos em um sério pedido de duelo. Eu não me importo com um duelo, mas quando será? Perguntou Vandaliel. Eu esperava que pudéssemos fazer isso hoje, mas você provavelmente tem planos. Qualquer dia serve se for meio-dia ou hora do jantar. Bem, então, eu não tenho tempo hoje ao meio-dia, então que tal na hora do jantar hoje? Realmente. Fico feliz por termos chegado a um entendimento tão rapidamente. E quanto às ferramentas e ingredientes? Eu os trouxe comigo, então eu vou ficar bem. Eu deveria ter esperado isso. Eu sou um dos pentagramas do Alcren Food Cart, o Plentiful Sandwich Sandy. Haverá uma reunião antes, então venha para a Praça Central um pouco antes da hora do jantar. Preparamos o seu espaço. Com isso, a mulher de meia-idade chamada Sandy saiu pulando pela rua, dizendo aos transeuntes que ela teria um confronto com o menino que era conhecido como Rei do Carrinho de Comida em Morxi. O que é esse pentagrama do carrinho de comida?
Perguntou Gisania. Aparentemente, são os 5 donos dos carrinhos de comida mais populares de Alcren. Bashin me disse que eles fazem negócios na Praça Central, e suas lojas simplesmente formam um pentagrama se você juntar linhas entre elas, então o nome pegou quando eles começaram a se chamar assim, disse Vandaliel. Agora que você mencionou, acho que ele mencionou algo assim, disse Darcia. Bem, então, mudança de planos. Hoje irei à Guilda do Comércio, depois duelo com o pentagrama do carrinho de Alcren, disse Vandaliel. O que vamos fazer sobre o falso demônio dilacerador de faces? Perguntou Simon. Enquanto montamos meu carrinho de comida, vou tentar perguntar aos espíritos se há vítimas ou testemunhas na capital, disse Vandaliel. Que tal responder a esse tal de Arthur? Perguntou Caxia. Quando eu tiver um carrinho de comida na Praça Central, tenho certeza que ele vai notar e vir ouvir minha resposta, disse Vandaliel. Bem, Vandaliel, enquanto você estiver na Guilda do Comércio, eu e os outros vamos ajudá-lo a montar sua loja, disse Darcia. Obrigado, mãe. Pois bem, vamos embora, disse Vandaliel. Fui eu quem disse para não fazer nada para chamar a atenção, não você. E não me disseram para não trabalhar, então está tudo bem para mim trabalhar como vendedor de carrinho de comida. Rapidamente, Darcia voltou ao prédio alugado para preparar o carrinho de comida que havia sido trazido na carruagem de Sam, e Vandaliel dirigiu-se à Guilda do Comércio. Gisania e os outros, voltando a si, se dividiram em 2 grupos, um seguindo Vandaliel e o outro seguindo Darcia. Enquanto isso, toda essa troca havia sido observada. Como Raumeia Sama planejou, o Alcren Food Cart Pentagram fez seu movimento, e ele parece ter aceitado o desafio. Tudo bem, estamos nos dividindo em 3 grupos. Você aí, vai e reporte a Raumeia Sama, depois encontre-se com a equipe da Praça Central. Garanta um local onde você possa observar o carrinho de comida dele. As outras 2 equipes observarão o menino e sua mãe. Tudo bem. Não estrague tudo. O fantasma Chipuras, invisível e observando esta conversa acontecer, tinha uma expressão estranha no rosto. Raumeia. Se bem me lembro, esse é um dos 5 cavaleiros de Alcren, mas por que ele está fazendo algo assim? Suponho que seja impossível para um vampiro como eu entender os pensamentos dos humanos, lamentou para si mesmo ao sair para relatar a Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Na Guilda do Comércio, Vandaliel foi capaz de cuidar de seus negócios prontamente, evitando vários assuntos problemáticos, graças às ações preventivas do mestre da guilda. Conteúdo patrocinado. E pensar que seríamos tão populares. Não que eu esteja feliz com isso, disse Muse. Os vários assuntos problemáticos eram aparentemente os chamados esquemas de enriquecimento rápido que os comerciantes queriam sugerir a Vandaliel. 1/3 deles era igual ao proposto por Joseph, o ex-vice-mestre da Guilda do Comércio em Morxie. Outro terço deles estava relacionado ao equipamento de transformação que Vandaliel havia inventado. O último terço deles eram quase todos parentes de Muse, Maroru, Juliana e os outros. As irmãs ratazanas eram novas raças de monstros. Empusa também foi pensado como uma nova raça de monstros, mesmo que não fosse bem o caso, e Arane e Sila também eram raros nessas terras. Algumas das ofertas eram razoáveis, envolvendo a venda de materiais retirados desses monstros como pelo, saliva e carapaças. Outras ofertas foram menos agradáveis, como a de comprar Juliana para ter como bichinho de estimação. O primeiro talvez fosse bom para os ratos, mas não era uma oferta agradável para Muse e os outros. Seria fisiologicamente impossível para eles atender grandes multidões de homens e mulheres exigindo peles, saliva e carapaças. Se o mestre da guilda não tivesse repreendido e perseguido os mercadores reunidos na guilda, Vandaliel provavelmente estaria fazendo uso generoso dos olhos demoníacos do Rei Demônio. Como aquele que administra a Guilda do Comércio, ofereço minhas sinceras desculpas. No entanto, gostaria que você percebesse que nem todos os comerciantes são como eles. São pessoas com pouca experiência como mercadores ou tolos que não aprendem com a experiência que têm. Depois de ver você, eles fizeram movimentos precipitados, mas os comerciantes respeitáveis não fizeram nenhum movimento. Eles devem estar se preparando e observando você.
Então, por favor, esqueça quem queria comprar aquela garota. Darei a ele um aviso estrito o mais rápido possível, disse o mestre da guilda do comércio. Ao contrário dos jovens comerciantes que faziam movimentos precipitados, ele conhecia o rosto de Juliana, a irmã mais nova do duque. Ele não entendia por que ela havia se tornado uma criança minotauro mutante, mas parecia acreditar que não seria sensato para um mero comerciante como ele tocar nesse assunto. De qualquer forma, recebemos permissão para fazer negócios nesta cidade e informações sobre um fazendeiro que cultiva beterraba, então vamos deixar por isso mesmo, disse Vandaliel a Mills e Privel, sentados em um banco na praça central da cidade. E havia alguns mercadores normais também. Depois que Vandaliel e seus companheiros deixaram a guilda do comércio, eles foram abordados por pessoas querendo carapaças e peles, seus pedidos prefaciados com: "Estou relutante em pedir isso a mulheres tão jovens", mas outros comerciantes apontaram para a segurança do lobo faminto pessoal, em vez de abordar Vandaliel e seus companheiros diretamente. Vandaliel e seus companheiros também responderam adequadamente a esses mercadores. Com isso dito em relação ao primeiro, eles simplesmente responderam com a vaga promessa de: "Se tivermos a oportunidade. Eu troco minha carapaça uma vez por ano e não carrego comigo o pelo que perdi. Eu me sinto mal por eles, mas hesito em oferecer minha saliva", disse Gisania. "Isso não pode ser evitado. Quem sabe o que vai acontecer se eles investigarem nossos cabelos, pelos e carapaças", disse Privel. "Ah, isso é delicioso. Que nostálgico. Está tão delicioso como quando comi antes", disse Vandaliel. Depois de deixar a guilda do comércio, Vandaliel e seus companheiros começaram a comprar e comer comida na praça central. A praça central da metrópole de Alcrim tinha todos os tipos de estabelecimentos, desde restaurantes de alta classe que atendiam a clientes ricos e bem vestidos, até lojas que ofereciam refeições baratas aos plebeus. Optando pelas mercadorias vendidas nos carrinhos de comida, Vandaliel e seus companheiros começaram por uma ponta e deram a volta, comprando e comendo as diversas iguarias disponíveis. "Pessoal, considerando que o duelo é hoje à noite, é muita ousadia de vocês comprarem os produtos de seus concorrentes", disse o sanduíche farto Sandy, representante do Alcrim Food Cart Pentagron que havia desafiado Vandaliel para o duelo pela manhã. Ela olhava para Vandaliel e seus companheiros com um misto de exasperação e admiração. A comida que eles compraram incluía não apenas os sanduíches recheados vendidos em seu carrinho de comida, mas também os produtos dos outros membros do Food Cart Pentagron. "Estamos comprando isso porque o duelo é hoje à noite. Não vamos conseguir vencer se não fizermos uma pesquisa preparatória sobre o que nossos concorrentes estão vendendo e o que vai vender para o povo de Alcrim", disse Vandaliel. "E foi você quem nos disse para vir antes do início do duelo, para que possamos ter uma reunião antes dele." "Sim, é útil que você tenha vindo e mostrado seu rosto mais cedo." "Então, como estão meus sanduíches?" Sandy perguntou. "Eles são deliciosos. A maneira como você concentrou seu esforço na criação do seu molho é particularmente boa", respondeu Vandaliel. Os sanduíches que se tornaram o Sandy Shaitel estavam recheados de recheios, algo que se notava à primeira vista. O pão não era pão branco assado com farinha de trigo, mas pão integral assado com grãos misturados. Mas aquele pão sólido, pesado e levemente azedo combinou muito bem com os ingredientes. Como Vandaliel mencionou, o molho dos ingredientes era uma obra-prima. Naturalmente, como coisas como maionese e ketchup não existiam nas sociedades humanas, o molho usado nos sanduíches de Sandy não os continha. No entanto, as especiarias, cascas de frutas e legumes finamente picados foram fundidos em um sabor complicado do qual nunca se cansa. "Oh, você tem um bom gosto, não é?", disse Sandy. "O melhor é que você usa ingredientes baratos, então você pode lucrar mesmo mantendo o preço baixo. Delicioso, baixo preço e substancial. Entendo porque eles são populares entre aventureiros novatos que não ganham muito e assistentes de mercadores e artesãos", continuou Vandaliel. "Sim, você sabe bastante. Você não sabe um pouco demais para sua idade?" As senhoras deram a ele algumas dicas? Sandy parecia satisfeita com os pensamentos de Vandaliel no início, mas enquanto ele continuava sua análise, ela lançou um olhar desconfiado para Privel e os outros. "Não, é a nossa primeira vez em uma cidade humana, então é a primeira vez que compramos e comemos lanches como este entre as refeições", disse Muse.
A verdade é que Mills e os outros haviam comprado e comido lanches entre as refeições nas nações da Cordilheira da Fronteira, mas Mills precisava mentir para não contradizer a história que haviam contado aos cavaleiros quando entraram em Alcren. Aliás, Sandy dono, seu carrinho de comida não precisa de sua atenção? Mills perguntou. Não, já que na verdade não faço minha comida no carrinho de comida. Eu faço os sanduíches em casa e os levo para o carrinho de comida para vender, então o negócio é encerrado no dia em que esgotam, disse Sandy. Normalmente eu estaria arrumando a loja a essa hora do dia para voltar para o meu marido e ajudá-lo a preparar os sanduíches para vender no jantar. Mas temos nossa reunião hoje. A tentativa de Mills de mudar o assunto da conversa foi bem sucedida. Enquanto isso, 4 pessoas se aproximaram por trás de Sandy. Antes de começarmos nossa reunião, precisamos nos apresentar e pedir desculpas. Eu sou o Canto Supion Avin, disse um homem de meia-idade de aparência animada. Eu sou o Paparus Red Hot Rice, disse um anão com um corte de cabelo e barba selvagens. Prazer em conhecê-lo. Sou conhecida como Mission Chaos Rice Ball, disse uma mulher que parecia ter cerca de 20 anos. Eu sou Sweet Svets, Tom. Por favor, não faça muitas perguntas sobre este título prolixo, disse um velho de aparência gentil, que parecia ser o líder do grupo. Nós 4 e Sandy Ali somos o Pentagrama Alcren Foodcart. Pedimos desculpas por causar tantos problemas, disse ele, inclinando levemente a cabeça. Sandy e os outros pediram desculpas a Vandaliel também. Conteúdo patrocinado. Quero dizer, eram rumores, então não se preocupe com isso, disse Vandaliel. Não. Sandy e os outros são culpados por levar a fofoca tão a sério, e Mission e eu também somos culpados por não repreendê-los, disse Tom. Mas se você não vai aceitar um pedido de desculpas, talvez a gratidão seja melhor. Se você tivesse nos ignorado, Sandy e os outros não teriam nada a dizer por si mesmos. Sing e Paparus desviaram o olhar, parecendo envergonhados. Parecia que Sandy, Sing e Paparus levaram os rumores a sério e exigiram um duelo ou confronto com Vandaliel, e Tom e Mission tentaram detê-los. Nós dissemos a eles que mesmo que os rumores fossem verdadeiros, eles não eram nada para prestar atenção. Afinal, esses tipos de discursos de venda são usados em todos os lugares, disse Mission. Fizemos falsas acusações contra você, mas você ainda aceitou nosso duelo. Não temos nada além de gratidão por você, disse Sing. Bem, não vamos pegar leve com você no duelo, no entanto, acrescentou. Eu odeio me repetir, mas por favor, não se preocupe com isso, disse Vandaliel. A propósito, e a reunião? Sim, sobre a forma como vamos competir, acho que devemos decidir quem é o vencedor pelo número total de vendas e clientes. Seremos classificados do primeiro ao sexto, e não importa quais sejam os resultados, todos nós iremos apertar as mãos e prometer continuar a fazer o nosso melhor. Como isso soa? Disse Tom. Não havia placas, produtos ou locais comerciais em jogo, e o duelo terminaria de forma amigável. Certamente era uma maneira vaga de terminar um duelo, mas seria bom como um fim para um evento. Na verdade, Vandaliel não tinha intenção de continuar operando seu carrinho de comida em Alcren, então ganhar placas e locais de negócios só lhe causaria problemas. Não tenho objeções, mas mais uma coisa. Se eu ganhar, gostaria que vocês enfeitassem seus carrinhos de comida com isso, disse Vandaliel, tirando alguns panos das coisas que Gizania carregava nas costas. Esses panos traziam as marcas do coração que eram o símbolo sagrado de vida, os mesmos usados pelo pessoal da segurança Lobo Faminto e pelos carrinhos de comida em Morxie. Este é um bom tecido. Este é um bom tecido, mas a igreja não disse para você não fazer nada que chame a atenção? Perguntou Tom, tendo ouvido os rumores na cidade. Vandaliel balançou a cabeça. Eles disseram isso à minha mãe, não a mim. E esses panos não são por motivos religiosos, eles são apenas para negócios. Era um argumento enganoso, mas a Igreja da Vida em Alcren não tinha o direito de impedir que Vandaliel e seus companheiros agissem livremente. Eles apenas fizeram um pedido. Claro, as reputações de Vandaliel e Darcia piorariam se eles recusassem categoricamente o pedido da Igreja e provocassem a Igreja de Alda e seus seguidores. No entanto, algo assim seria bom. Para o povo da cidade, essa comoção de duelo não passava de um acontecimento. Eu vejo. Bem, então eu não me importo. Você não está nos pedindo para nos tornarmos afiliados a você ou algo assim, está? Sendo esse o caso, será útil.
pois deixará claro qual carrinho de comida venceu o duelo, disse Tom. Parecia que o pentagrama Alcrim Food Cart não tinha queixas sobre isso. Ter uma bandeira em seus carrinhos de comida não afetaria seus negócios de forma alguma, e seria apenas por um período limitado de tempo. Eles talvez se opusessem a essa ideia se fossem adoradores fervorosos de um Deus diferente de vida, mas não parecia ser o caso. Quero dizer, você provavelmente vai perder se fizermos isso na hora do jantar, velho Tom. Talvez você devesse pegar um dos panos agora? Disse Cantar. Sing, não vá dizer a verdade agora. A competição ainda não começou, você sabe. Disse Tom. A verdade? Elder Tom. É claro que estarei apoiando Van, mas o bolo da sua loja estava muito delicioso. Acho que você deveria ter mais confiança em suas próprias criações, disse Gisania. As rugas no rosto de Tom se aprofundaram enquanto ele dava uma risada alegre. Fico muito feliz em saber que você gostou tanto do meu bolo, senhora Araquiné. Suponho que os doces sejam populares entre as mulheres, não importa de que raça sejam. No entanto, a demanda pelos produtos da minha loja cai na hora do jantar em comparação com a hora do almoço. A demanda pelos meus sanduíches também cai um pouco, disse Sandy. Por outro lado, o arroz frito do Paparus e a sopa do Sing vendem mais. A clientela muda na hora do jantar. Quando o sol se punha, menos mulheres jovens passavam tempo nesta área procurando algo leve para comer. Havia mais trabalhadores, aventureiros e guardas da cidade ao redor, tendo terminado seu dia de trabalho. Parecia que a principal coisa que eles queriam para o jantar era algo substancial, como as refeições servidas nos carrinhos de comida de Paparus e Sing. Claro, houve alguns que acrescentaram uma sobremesa doce ao jantar, mas embora Tom e os outros fossem conhecidos como Pentagrama Alcrim Food Cart, eles ainda eram apenas carrinhos de comida no final. Os clientes que queriam uma sobremesa com a refeição normalmente iam a restaurantes. Aventureiros e guardas da cidade que são casados vêm comprar coisas para levar para casa para suas famílias, então não é que não possamos vender nenhum produto, acrescentou Tom. Ainda assim, entramos em pânico quando Sandy saiu correndo, dizendo que iria desafiá-lo para um duelo. Quer dizer, na época, eu pretendia desafiá-lo para um duelo na hora do almoço do dia seguinte, para termos mais vantagem. Mas como ele não era uma pessoa tão ruim, meio que perdi a vontade de fazer isso, disse Sandy. Bem, em todo caso, vamos todos fazer o nosso melhor. Meu carrinho de comida chegou, disse Vandaliel. Entre a multidão agitada, ele viu seu carrinho de comida sendo puxado por Off e Manny, acompanhado por Darcy acenando. Como resultado de suas pesquisas, o prato que Vandaliel escolheu para seu duelo acabou sendo seus espetos de carne. Eu só tenho algumas horas para me preparar, afinal. Não posso fazer grandes mudanças na minha cozinha. Se não fosse assim, está muito frio por aqui, então eu teria feito pãezinhos no vapor. Pãezinhos de carne no vapor, disse Vandaliel. Pratos de macarrão não foram inventados neste mundo, mas pãezinhos cozidos no vapor existiam. Acredita-se que eles tenham surgido quando um padeiro mal-sucedido que vivia em uma área de fontes termais teve a ideia de economizar nos custos de combustível tentando usar vapor quente para assar seu pão. No entanto, parecia que os pãezinhos cozidos no vapor eram conhecidos como pãezinhos quentes, e considerados especialidades locais que só podiam ser compradas em áreas termais, então as pessoas que viviam em outras áreas não os conheciam. Assim, mesmo Vandaliel e seus companheiros nunca haviam comido pães cozidos no vapor na sociedade humana. Se for esse o caso, não seria melhor mudar a hora do duelo para amanhã ou depois de amanhã? Sugeriu Natânia. Natania-san, Vandaliel-sama está confiante de que pode vencer com seus espetos de carne. Vandaliel-sama claramente leva vantagem quando se trata de técnica, afinal de contas, disse Juliana. Conteúdo patrocinado. De fato, a habilidade de cozinhar de Vandaliel era de nível 8. Não seria estranho para alguém com um nível tão alto ser o chefe principal de um restaurante de primeira classe ou o chefe principal da casa de um nobre de prestígio. Em contraste, a habilidade cozinhar dos membros do Alcrim Food Cart Pentagram era improvável que fosse tão alta. Eles eram donos de famosos carrinhos de comida, e sua comida era realmente deliciosa, mas ainda não era superior à de Vandaliel. Mas Juliana, a vitória não é decidida apenas pelo nível da habilidade culinária. Isso é especialmente verdadeiro no caso de Vancouver, considerando onde o duelo está acontecendo, disse Privel. Ah, você está certo.
disse Juliana, lembrando que Vandaliel não poderia usar vários temperos, ingredientes e métodos de cozimento na sociedade humana. Havia todos os tipos de razões para isso, incluindo o fato de que Vandaliel queria um dia usá-los para especialidades locais e produtos de exportação do Império Demoníaco de Vidal. Mas acho que vou conseguir chegar bem longe. Nenhum dos pentagramas é um carrinho de espeto de carne, então meu produto também será único. Devo ser capaz de almejar o terceiro ou talvez o segundo lugar, disse Vandaliel. Você não está almejando o primeiro lugar? Perguntou Muse. Não estou, Muse, respondeu Vandaliel. Se um recém-chegado fizer uma aparição tão grande, será odiado. Vandaliel conquistaria alguns do pentagrama e perderia para outros. Ele então elogiava os esforços de seus concorrentes e trocava apertos de mão. Esse foi o resultado ideal do duelo do carrinho de comida. Não seria bom para Vandaliel perder para todos os 5, mas não seria bom derrotar todos eles e fazer com que o povo o declarasse vitorioso sobre o pentagrama Alcrim Food Cart. Você diz recém-chegado, mas eu diria que você conseguiu muito em Morxi, Nathania apontou. Isso porque Joseph fez muitas coisas para tornar as coisas difíceis para nós e porque Hajime e os outros vieram para causar problemas. Se não fosse esse o caso, eu seria apenas um dono de carrinho de espeto de carne comum agora, disse Vandaliel, colocando a culpa em Joseph e em Hajime Nui, o indivíduo reencarnado que atacou a cidade como receptáculo de Fitum, o deus das nuvens trovejantes. Ainda assim, havia um negócio com o orfanato e Birkini, e não acho que qualquer outra pessoa teria se tornado mestre de Simon-san. Talvez as coisas não tivessem sido tão diferentes, disse Darcia. Isso afundou o argumento de Vandaliel, fazendo-o calar-se, embora suas mãos continuassem trabalhando no preparo da comida. A propósito, Vandaliel, isso não é carne de dragão do trovão e gigante da montanha. É carne comum de orc, touro empalador e javali louco. Esses não são ingredientes ruins de forma alguma, mas você está bem com eles? Darcia perguntou. Realmente, disse Privel, que não tinha notado. Com um olhar surpreso, ela olhou para os espetos que Vandaliel estava fazendo. Havia masmorras ao redor de Alcrim variando de classe B a classe E, e muitos aventureiros estavam baseados aqui. Assim, muitos ingredientes alimentares foram obtidos de monstros. Portanto, a carne de ox de nível 13 touros empaladores não era rara. Eles eram comumente usados até mesmo pelo pentagrama Alcrim Food Cart, com exceção da loja de sobremesas de Tom. De fato, esses ingredientes foram usados nos sanduíches, na sopa e nos bolinhos de arroz que Vandaliel e seus companheiros compraram e comeram hoje. Menos lojas usavam carne de javalis loucos de nível 4 do que de orcs, mas não a ponto de poder ser chamada de rara. A qualidade do sabor e a escassez da carne retirada dos Thunder Dragons Rank 8 estavam em outra dimensão. Sim, usar ingredientes de qualidade muito alta seria ruim para minha imagem e reputação, disse Vandaliel. Agora que você mencionou, você está certo. Você não quer que as pessoas pensem que você forçou uma vitória com a pura qualidade de seus ingredientes ao invés de sua habilidade culinária e engenhosidade. Darcia concordou. Isso quer dizer que não devo me transformar e trabalhar como balconista? Eu não acho que eles vão se importar com isso. Já sabem que você vai ser minha balconista, mãe, disse Vandaliel. Vê, você está se preocupando com sua imagem e reputação? Depois de tudo isso? Disse Gisania, com os olhos arregalados de surpresa. E se fosse Morxi, você não estaria jogando vencedor leva tudo? Disse Nathania. A atenção das pessoas próximas foi atraída para o carrinho de comida de Vandaliel, pois Gisania, uma arane de grande porte cuja parte inferior do corpo semelhante a uma aranha era maior que o próprio carrinho de comida, estava ao lado dele, ao lado de Privel e Muse. A maioria das pessoas olhava simplesmente por curiosidade, mas também havia alguns olhares negativos cheios de repulsa, medo e raiva. Visto que Vandaliel os levava consigo de qualquer maneira sem se importar com isso, Gisania pensou que ele não se importava com sua imagem e reputação. E como Nathania apontou, uma das razões pelas quais o carrinho de comida de Vandaliel subiu ao topo na cidade de Morxi foi porque ele oferecia deliciosos espetos de carne de monstro a um preço barato. Embora houvesse outros fatores, incluindo o fato de que Vandaliel e seus vendedores assistente Darcia pertenciam a raças raras. Eu me importo, disse Vandaliel. Eu me preocupo com a imagem e reputação que tenho como adorador de vida, o rei do carrinho de comida de Morxi,
o verdadeiro governante do Distrito da Luz Vermelha e o santo padroeiro dos equipamentos de transformação. Mas eu não poderia me importar menos com as pessoas que não gostam de mim, vocês, as raças e familiares de vida. É um pouco tarde demais para me importar com o que eles pensam. Quanto a Morxie, estou apenas fazendo negócios lá, mas isso é um duelo, uma competição. Não há regras claras, mas ainda seria ruim competir de uma maneira que ignorasse completamente as regras. Não preciso vencer tão desesperadamente a ponto de colocar todo o meu esforço nisso, de qualquer maneira. Vandaliel e seus companheiros não tinham planos de mudar sua base de operações para Alcren. Eles pretendiam retornar a Morxie assim que a audiência com o Duque terminasse e os problemas com o falso demônio rasgador de Face e Arthur fossem resolvidos. Não havia nada a ganhar em colocar todos os esforços para conquistar a vitória sobre o pentagrama. Então você vai se segurar? Perguntou Juliana. Não. Vou competir com o melhor de minha capacidade, seguindo as regras tácitas e os limites que escolho impor a mim mesmo, embora esteja usando uma parte do meu poder de pensamento para procurar espíritos de vítimas e testemunhas do rosto falso, demônio dilacerado. Antes de ir para a cama esta noite, talvez eu devesse visitar lugares onde cadáveres foram descobertos e verificar se eles se tornaram espíritos ligados ao local onde morreram, disse Vandaliel. A outra coisa era que o duelo seria visto pelo público. Então Vandaliel pensou que seria um marcador de localização visível para Arthur se ele viesse receber uma resposta. Aliás, Vandaliel-sama, o que devemos fazer sobre a vigilância de Halmeia sobre nós? Parece que ele está procurando alguma coisa, disse Shipuras, apontando para um determinado canto da praça. Era provável que o Knight of Kinsight Halmeia, um dos 5 cavaleiros de Alcren, tivesse criado os rumores sobre Vandaliel para Sandy e os outros esta manhã, e era de fato o cérebro por trás do duelo do carrinho de comida. Shipuras havia relatado seu envolvimento a Vandaliel. Por enquanto vamos apenas ficar de olho nele. Afinal, não sei o que ele quer, disse Vandaliel. Ele tem os olhos demoníacos da avaliação, e se seu objetivo é ver nossos status, um olhar deve ser suficiente. Conteúdo patrocinado. De fato. Então voltarei a monitorá-lo, disse Shipuras, voltando à sua tarefa. Como se o substituíssem, Simon e Kaxia voltaram com Fang que puxava uma carroça. Mestre, compramos tanto queijo que vai derreter se você aquecer, exatamente como você pediu, disse Simão. Você vai usar no seu molho? Ou você vai fazer espetinhos de queijo? Perguntou Kaxia. Suas ideias são muito interessantes, Kaxia, mas estou pensando em colocar o queijo em cima dos espetos, disse Vandaliel. E assim os preparativos continuaram e o duelo finalmente começou. Uma parte da praça central tinha mesas e bancos simples, onde a comida e o chá podiam ser saboreados ao ar livre. O cavaleiro da visão aguçada, Halmeia, sentou-se em um desses bancos, comandando e executando seu plano na praça central. Assim como Shipuras, Vandaliel e os outros suspeitavam, o objetivo de Halmeia em agitar o pentagrama Alcren Foodcart e criar as circunstâncias para um duelo a ser realizado era, é claro, usar seus Demon Eyes of Appraisal para ver as habilidades e atributos valores de Vandaliel e seus companheiros. Mas por que um confronto culinário? Se ele quisesse ver suas habilidades, não teria sido melhor enviar bandidos e bandidos atrás deles, em vez de donos de carrinhos de comida conhecidos? Aqueles que não entendem o poder dos meus olhos demoníacos de avaliação, certamente pensariam assim. No entanto, se eu simplesmente olhar para meus alvos, meus olhos demoníacos de avaliação só podem ver as características de sua aparência. Eles não podem medir números com precisão. Se os próprios alvos não se esforçam até certo ponto, não consigo obter uma medida precisa dos números. Com base nos relatórios dos espiões que o Duque Alcren enviou para a cidade de Morxie e nos rumores generalizados, a mãe Darkef era pelo menos equivalente em força a um aventureiro da classe B e, embora a força do próprio Vandaliel fosse desconhecida, seus familiares eram quase certamente muito poderoso, e era difícil imaginar que ele era o garoto impotente que sua aparência e classe atual da Guilda dos Aventureiros sugeriam. Seus aprendizes, o Flying Sword Simon e Iron Cat Natania, eram aventureiros de classe C. Também era improvável que seus novos familiares Arane e Sila fossem os ranks que haviam sido relatados no portão da cidade. Dado tudo isso, eles realmente se esforçariam até certo ponto para afastar alguns bandidos e bandidos?
Eles eram mais propensos a repelir seus atacantes sem mostrar nenhuma fração de sua força. Para começar, não era uma tarefa simples preparar um peão descartável que pudesse forçar alguém com a força de um aventureiro classe B a se esforçar. Seria uma história diferente se alguém ligado à casa dos duques de Alcren, como um cavaleiro habilidoso da Ordem dos Cavaleiros servindo à casa do duque ou um dos 5 cavaleiros, pudesse desafiar Vandaliel para um teste de força. Mas isso muito provavelmente faria com que Vandaliel e seus companheiros ficassem desconfiados, e era possível que tornasse a audiência não oficial que aconteceria mais tarde um encontro mais perigoso. Diante disso, é mais simples se for cozinhar ou dançar. Posso fazê-los se esforçarem até certo ponto de maneira pacífica. Claro, não posso medir diretamente os níveis de suas habilidades relacionadas ao combate, mas posso medir com precisão seus valores de atributo. Quando eles usam o cérebro e movem as mãos rapidamente enquanto cozinham, posso ver sua inteligência e agilidade. Quando eles usam sua resistência física, posso ver seu vigor. Quando eles usam os fogões mágicos, posso ver o mana deles. E as pessoas dizem que as habilidades de dança são transferidas para o combate. Bem, eu não sei se eles vão cantar e dançar. Não importa. Tudo o que resta a fazer é sentar aqui neste assento na primeira fila e medir sua força. Naturalmente, Halmeia estava sentado em um banco de onde podia ver o carrinho de comida de Vandaliel. Felizmente, Vandaliel tinha um Arane e Sila com ele, uma visão rara por aqui, e eles atraíam os olhares das pessoas próximas. Mesmo que Halmeia observasse Vandaliel e seus companheiros atentamente, seria de se supor que ele fosse apenas um dos inúmeros espectadores. A verdade é que Halmeia já havia sido encontrado e estava sendo observado por Shipuras, mas ele não sabia disso. De qualquer forma, preciso ver os números. Primeiro, de Vandaliel. Ele tem familiares com ele, mas os efeitos da habilidade Animal Training não estão ativos? Ele não tem habilidade? Quanto a cozinhar? Nível 8? Impossível. Mas ele tem de fato 11 anos, como sugere sua aparência. Até aquele velho Tom, o membro do pentagrama, tem a habilidade no nível 6. O chefe de cozinha da casa do Duque Alcren a tem no nível 7. Eles têm décadas de experiência, mas foram superados por um garoto de apenas 11 anos. Embora a habilidade culinária não tivesse nada a ver com o objetivo original de Halmeia, ele ficou surpreso no entanto, mas continuou medindo as habilidades de Vandaliel. Sua mana é desconhecida, e seus outros atributos estão na casa das dezenas de milhares? Que absurdo é esse? Não importa ser igual a nós 5 cavaleiros, ele nos supera. Ele é realmente um menino de 11 anos? Não, talvez. Seu pai, ao invés de ser um subordinado ou raça pura. O menino é descendente direto de um vampiro raça pura? A sorte para Halmeia neste momento foi que o carrinho de comida de Vandaliel cozinhava sua comida usando as chamas de Levia, um fantasma com atributo de fogo, em vez de operar um fogão mágico. Se ele tivesse uma estimativa aproximada do mana de Vandaliel, ele poderia ter gritado de terror. Claro, mesmo depois de medir os valores dos atributos de Vandaliel, exceto por sua mana, Halmeia ficou completamente paralisado pelo choque. Isso foi inesperado. Esperávamos que ele fosse o tipo de domador que é razoavelmente capaz em combate, mas pensar que ele teria os valores de atributo de um aventureiro de classe A. Não, um de classe S. Isso significa que os outros também são poderosos? Halmeia dirigiu seus Demon Eyes of Appraisal para a segurança do carrinho de comida e para os assistentes de loja Simon e Natania, bem como a conspícua Gizania e o resto. Informações como altura, massa corporal e idade foram exibidas em sua mente, e seus valores de atributo seguiram. Claro, Simon e os outros não estavam exatamente ocupados trabalhando, então os números não eram exatamente precisos. Os outros também são poderosos. Mesmo levando em consideração a imprecisão nos números que ele estava vendo, os valores dos atributos de Gizania e dos outros eram altos. Na verdade, eles estavam em torno do nível 10 e seus valores de atributos estavam facilmente dentro do alcance dos aventureiros de classe A. Não foi o caso de Simon, Natania e Juliana, mas seus valores de atributo foram baixos apenas quando comparados aos de Vandaliel, Gizania e os outros. Eles não eram fracos de forma alguma. E no caso de Simon e Natania, eles tinham membros artificiais. Os itens mágicos chamados equipamentos de transformação que os Ghouls e Dark Elf estão usando, e os membros artificiais da Flying Sword e Iron Cat, nenhum deles é normal.
Defesa, flexibilidade e, mais importante, a quantidade de mana embutida neles está em outra escala em comparação com outros itens mágicos. Quantas dezenas de milhares de magos seriam necessários para... Não, ele usou as pedras mágicas de monstros de alto escalão? O que? Naquele momento, bem diante dos olhos de Haumea, um bêbado brigou com Kaxia, que trabalhava como garçonete, servindo os clientes com comida colocada em folhas de árvore em vez de pratos, e tentou puxá-la à força com ele. Kaxia habilmente o derrubou no chão. Tendo sido rejeitado por Kaxia, o bêbado, que parecia ser um aventureiro ou mercenário, desembainhou sua espada. Kaxia produziu uma vara de madeira que carregava para autodefesa e facilmente lutou contra ele com ela. Haumea assistiu a todo o espetáculo com seus Demon Eyes of Appraisal, e ficou ainda mais surpreso. Sua habilidade de esgrima é nível 7. E pensar que o nível de habilidade de um Ghoul seria tão alto. A força falada nos rumores não é resultado do equipamento de transformação ou encantamentos. A força básica que eles possuem é muito maior do que imaginávamos. Até este ponto, Haumea tinha pensado em Ghouls como um tipo de monstro que não representava uma grande ameaça. Embora eles pudessem falar línguas humanas e fossem inteligentes, sua forma básica era de nível 3 no máximo, e até mesmo raças superiores de Ghouls acima. O posto 6 não era visto nos últimos anos. Mas parecia que essa percepção dos Ghouls estava muito errada. Ugh, pensar que mesmo eu, um homem que é elogiado como cavaleiro da perspicácia aguçada, estaria suando frio apenas medindo os valores de atributo. Mas não poderei enfrentar o Duque se não medir mais habilidades do que apenas a cozinha do menino. A primeira coisa que viu foi Darcia, que executava uma pequena música e dança a pedido dos clientes. Era reconfortante para ele ver suas habilidades mundanas como cantar ou dançar. Conteúdo patrocinado. No entanto, mais gotas de suor frio se formaram nas costas de Haumea quando ele começou a ver habilidades que nenhum elfo negro comum poderia possuir. Autofortalecimento. Vandaliel, valores de atributos fortalecidos. Criador, aumento da vitalidade. Resistência ao efeito de status. E força monstruosa? Essa mulher é realmente uma elfa negra? Enquanto ele continuava medindo as habilidades de Darcia, ele percebeu que havia alguém com um trabalho do tipo guia ao seu redor. O que é isso? Autofortalecimento. Orientação? Em outras palavras, esta mulher está sendo guiada por alguém, por um guia. Haumea estava ciente do que eram os guias. Eles eram aqueles com jobs tão raros que não havia mais do que um guia em qualquer ponto da história, com exceção dos campeões como Belwood. Eles tiveram uma influência ainda maior no mundo do que os aventureiros da classe S. Mas onde no mundo estava o guia que guiava Darcia? O olhar de Haumea mudou lentamente para a possibilidade mais provável, enquanto ele dizia repetidamente a si mesmo que tal coisa era totalmente impossível. Mas ao medir as habilidades passivas de Vandaliel, ele viu que a habilidade Orientação estava entre elas. Orientação e valores de atributos fortalecidos, adorados? É por isso que ele não possui a habilidade Animal Training, apesar de ser um domador. Ele não está treinando seus familiares. Ele os está guiando e se tornando um símbolo de sua adoração. E abismo. O que no mundo é Ais? De qualquer forma, devo relatar isso a Sua Excelência o Duque. Vandaliel era um guia. Tendo percebido isso, Haumea imediatamente se levantou do banco e estava prestes a se virar e sair, mas se viu incapaz de fazer isso. Seus olhos encontraram os de Vandaliel, que o encarava diretamente. Um pequeno grito escapou dos lábios de Haumea. Ele podia ver um reflexo de si mesmo nos olhos ocos e vazios de Vandaliel. E seus instintos lhe diziam que Vandaliel sabia que ele estava espiando seu status. Uma alucinação apareceu diante dele, uma alucinação de uma monstruosidade grotesca rastejando para fora do abismo além dos olhos de Vandaliel. Eu vou ser morto. Eu vou morrer aqui. Haumea pensou em desespero, tremendo de terror, certo de sua condenação. Mas depois de fitá-lo por alguns segundos, os olhos de Vandaliel se desviaram novamente. E como se nada tivesse acontecido, ele começou a receber a ordem de um homem grande com uma grande espada nas costas. Eu fui poupado? Foi decidido que Haumea não era uma ameaça significativa, nem mesmo digna de ser descartada. Ciente disso, Haumea saiu correndo da praça o mais rápido que suas pernas permitiam, ignorando os estranhos olhares das pessoas próximas. Seu coração não estava cheio de humilhação, mas de alegria e alívio por ainda estar vivo.
Nome, Caxia Classificação, 8 Raça, Golvizard Adepto da Espada Nível, 90 Trabalho, Flame Space Magic Swordasman Nível do Trabalho, 70 Histórico do Trabalho, Aprendiz de Guerreiro, Guerreiro, Aprendiz de Mago, Mago, Espadachim Mágico, Mago de Atributo de Fogo, Mago de Atributo de Espaço. Flame Space Magé, Lightwind Techique Espadachim Idade, 27 anos, 19 anos na aparência, habilidades passivas, visão no escuro, transformado de visão noturna, resistência à dor, nível 4 subir de nível, força sobre-humana nível 8 subir de nível, secreção de veneno paralisante garras nível 4 subir de nível, poder de ataque reforçado quando equipado com a cajado, médio novo. Poder de ataque fortalecido quando equipado com uma espada, muito grande novo. Poder defensivo fortalecido quando equipado com armadura de metal, grande novo. Ampliação de mana, nível 4 novo. Autofortalecimento. Orientação, nível 7 novo. Habilidades ativas. Esgrima, nível 7 level up. Técnica de armadura, nível 5 level up. Shield Techique, level 6, level up. Desmantelamento, level 4, level up. Ultrapassar limites, espada mágica, nível 5, novo. Superar limites, nível 10, novo. Coordenação, nível 8, novo. Magia sem atributo, nível 8, novo. Magia de atributo de fogo, nível 7, novo. Magia de atributo espacial, nível 7, novo. Magia de atributo de luz, nível 5, novo. Magia de atributo de vento, nível 6, novo. Controle de mana, nível 9, novo. Revogação de canto, nível 5, novo. Tarefas domésticas, nível 2, novo. Canto, nível 1, novo. Dança, nível 1, novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Vandaliel, novo. Conteúdo patrocinado.